Eu voltei de uma conferência de pastores lá em Itajaí, foi tremendo. Vivi ali 4 dias intensos, porque a gente prega muito, né? A gente quer compartilhar o que Deus fala conosco, mas tem momentos que a gente tem que sair também para poder receber um pouquinho daquilo que Deus quer falar conosco através da vida de outras pessoas. E confesso para vocês que eu estou aqui ainda degustando, ainda tentando digerir aquilo que o Senhor fez nesses 4 dias. Mas o que mais me impressionou ali é que eu vi homens como eu e como você, homens que cada um tem uma história, mas Deus foi fazendo na vida de cada um deles e Deus continua fazendo. Pessoas que a sociedade, muitas delas ali, a sociedade descartou, disse que não tinha jeito, mas Jesus foi lá e pegou esses camaradas e transformou a vida deles, para que depois Ele pudesse transformar a vida de outros. Porque Deus nunca vai fazer através da tua vida se Ele não fizer em você primeiro. Isso é algo que a gente precisa entender. Muitas vezes nós queremos pregar a palavra de Deus, mas nós mesmos não entendemos ela. Então Deus nunca vai nos usar sem antes nos moldar. Deus nunca vai nos usar sem antes não fazer primeiro em nós. Amém? Você está aí comigo? Então o que eu pude ver naqueles dias ali, que aqueles homens que estavam compartilhando um pouco daquilo que Deus tinha feito na vida deles, eles só tiveram a oportunidade de compartilhar porque um dia eles tiveram uma transformação genuína no seu caráter. E eu quero essa manhã compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração. Eu dei um tema para essa mensagem, tem aí? Existem armas para cada tempo. Repete comigo, existem armas para cada tempo. A gente vê muito crente dizendo o seguinte: não, pastor, porque no passado Deus fez isso, no passado Deus fez aquilo. Quando a gente vai estudar a história de Davi, 1 Samuel capítulo 17, Davi, ele quando vai lutar com Golias, a primeira coisa que ele faz é pegar 5 pedras no ribeiro. Ele pega uma tiradeira, uma funda, e ele mata Golias. Na verdade ele derruba Golias com uma pedra, ele mata mesmo com a espada. Mas a gente percebe que depois, quando Davi se torna rei, ele não vai mais para a guerra com uma funda, ele vai para a guerra com espada. Então existe cada tempo na nossa vida que nós vamos lutar com algum tipo de arma. Existem tempos na nossa vida que nós vamos lutar com pedras, mas vai existir um tempo na nossa vida que nós vamos precisar pegar espada, escudo e lança. E se nós não entendermos isso, se nós quisermos continuar fazendo da forma que nós fazíamos no passado, nós não vamos continuar entendendo aquilo que Deus está fazendo. É muito doido que eu vou te dizer. Eu já tive pessoas que entraram nessa casa e ficaram apaixonados pela palavra, por toda a estrutura que Deus está fazendo aqui, mas pelas paredes serem pretas, elas disseram para os irmãos que não voltariam mais porque a parede é preta. Então as pessoas, elas estão presas nas mesmas armas do passado. O que define uma igreja não é a parede preta, nem tampouco a parede branca, mas é a santidade que ela vive no Senhor. Nós precisamos entender que hoje existe luz, existe fumaça. Isso não muda a glória de Deus. Isso são coisas que a Bíblia diz que tudo vai passar, mas as minhas palavras permanecerão para... Então tudo muda. Antigamente os pastores pegavam de terno e gravata, hoje os pastores pegam de calça rasgada. Mas eu tenho dito nesta casa que muito mais do que a calça rasgada é ter o coração rasgado. Não adianta ter uma calça rasgada e um coração duro. Não adianta andar de terno e ter um coração completamente endurecido. O que nós precisamos é ter um coração de verdade, aonde o Senhor faz morada e muda a nossa história de vida. Eu voltei dessa conferência entendendo algumas coisas que precisava despertar dentro de mim. Eu pude ver homens ali imperfeitos, mas que vivem o evangelho da verdade. Eu vi o meu pastor subindo no altar e dizendo: olha, eu estou vivendo um momento na minha vida em que eu estou me sentindo meio vazio, parece que Deus não fala comigo. Parece que eu subo no altar para compartilhar algo com o povo, mas que na verdade eu acho que quando eu acabo de pregar, o povo não recebeu nada. Eu pelo menos não recebi nada. E no dia seguinte eu recebo um monte de mensagem: pastor, que mensagem mudou a minha vida. Eu vi homens sendo sinceros e verdadeiros, muito mais do que uma performance. Eu vi pessoas compartilhando o coração e dizendo verdade diante do povo. Isso é evangelho. Evangelho não é eu querer aqui mostrar para você que eu sou algo que eu não sou.
Evangelho é eu compartilhar contigo aquilo que Deus está fazendo na minha vida e o que Ele vai fazer na sua. Evangelho é você entender que é de graça em graça, de mudança em mudança. Se você frequenta a igreja há muito tempo e você ainda não mudou de vida, tenha certeza numa coisa: isso não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o pregador e muito menos com Deus, tem a ver contigo. Porque a transformação genuína, ela sempre vai começar de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Você ainda está aí comigo? Quando a gente vai para Lucas capítulo 15, a Bíblia fala de 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. O grande problema é que a igreja, ela está muito mais preocupada, ao invés dela procurar a dracma que se perdeu, ela está preocupada em continuar limpando as dracmas que restaram na mão. Em vez da igreja esperar o filho pródigo que se foi, ela está preocupada em conviver com o filho que está, mas que na verdade nunca esteve. Você ainda está aí comigo? Nós fomos chamados para ir lá fora buscar o pecador. Nós não fomos chamados para entrar dentro de uma igreja e fazer parte de um grupo de oração. Nós fomos chamados para receber no domingo uma palavra de encorajamento e na segunda-feira nós sairmos ao campo e resgatarmos o perdido. Esse é o chamado da igreja. Mas não sei quem foi que disse para a igreja que a igreja vive a semana toda baseada com uma bateria que ela carrega no domingo. Alguém disse isso para a igreja. Alguém disse para a igreja que a igreja precisava vir no domingo, receber uma palavra para viver todo o resto da semana baseado na palavra que ela vai receber no domingo. Falar isso para a igreja, mentira para você. Mas a igreja precisa entender o papel dela. A igreja não vive de um pregador que sobe num tablado no domingo para trazer uma palavra. A igreja vive da palavra. A igreja precisa da palavra. A igreja precisa do evangelho, da letra, que com o espírito, quando a letra e o espírito se juntam, é uma explosão dentro do nosso ser. A igreja precisa se movimentar. É tempo da igreja se movimentar nesses dias. Eu tenho entendido a cada dia que a igreja foi chamada para mudar a história da humanidade. Sabe por que não está pior? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que não está pior? Por causa da igreja na terra. O mundo só não está um caos total. Eu sei que está muito ruim, mas só não está pior por causa da igreja. Mas a igreja, o dia que ela entendeu o posicionamento dela, ela muda o mundo. O grande problema que disseram pra gente que é sobre individualidade, não é coletivo. Jesus, quando chama os caras, ele chama os caras para andarem juntos e fazer algo em comum, que é o reino de Deus. Jesus não chama os caras para fazer algo para si, ele chama para fazer para os outros. O dia que a igreja entender isso, eu tenho batido tão forte nessa tecla. Se você que chega daqui a um tempo, você sabe disso. Já estou mais de um ano falando sobre coletividade aqui na igreja. Abre comigo em Levítico capítulo 25, versículo do 1 ao 7, por favor. Eu quero que você fique ligado que hoje o Senhor vai pegar você por dentro. Como diz o meu pastor, aperta o cinto. Em caso de despressurização, coloque máscara de oxigênio. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Aonde que ele falou? Vamos lá. E mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis: quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse, em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si só, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas.
os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos, os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de... Coloca, por favor, Levítico 26, 14. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, bota no 33. Eu farei com que haja guerra, e vocês serão espalhados por outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores, e as cidades ficarão em 34. Assim a terra terá os seus anos de descanso. Enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de... E o 35 para fechar. Pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Agora coloca 2 Crônicas 36, 21 e 23. 21 a 23. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. Jeremias profetizou bem antes. O país ficará em ruínas 70, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus... E 22. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio da leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, o decreto é esse: rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão e peço que Deus esteja com... Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Pai, glorificado e exaltado seja a tua palavra. A tua palavra por si só, ela é a pregação. A minha oração nesta manhã, Deus, é que o Senhor não permita que eu atrapalhe aquilo que o Senhor vai fazer. Toma o coração dos meus irmãos, leva os ouvidos, as mentes cativas ao teu altar. Fala com eles, Pai, de uma forma clara, objetiva, para que eles entendam de fato qual é o nosso chamado na terra. Nós não fomos chamados para ouvir somente as tuas sentenças, mas nós fomos chamados para participar da tua grande obra. Nos ajuda, meu Deus, a entrar neste ciclo. Nos ajuda, troca as nossas armas de guerra e nos dê as armas para este tempo que nós estamos vivendo. A minha oração é que o Senhor nos pegue, Pai, de uma forma aonde nós saiamos daqui completamente diferente como nós entramos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Você leu comigo. Quando a gente vai ler a história, Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abraão. Deus manda Abraão sair de uma terra de idolatria, e ir para uma terra que Deus ia dar para ele. Deus não diz qual é a terra, Deus não diz quanto tempo vai levar para tomar posse da terra, Deus não diz o que ele vai encontrar na terra, Deus só diz para ele ir para uma terra. Abraão, sem argumentar nada, ele sai, larga tudo, e ele vai em direção àquilo que Deus manda. Junto com ele vai o seu sobrinho, que era quase que um meio filho, Ló, vai com ele. Você conhece a história? No meio do caminho, ele se separa de Ló. Quando ele se separa de Ló, Deus fala assim: agora olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, e tudo que os teus olhos alcançarem, tudo isso eu vou te dar. Deus só mostra para Abraão o que ele vai dar para Abraão no momento em que Abraão se afasta de Ló. Porque Deus tinha chamado Abraão para ir para uma terra e mandou largar todos os seus parentes, mas Ló veio com ele. Então a gente entende que tem coisas que Deus fala conosco, e Deus é muito específico naquilo que Ele fala. Deus é muito pontual, e tudo que Ele fala, nós às vezes queremos dar um jeito naquilo que Deus falou, mas não tem nada a ver com aquilo que a gente acha, tem a ver com aquilo que Ele diz. Então, enquanto nós não deixarmos os Lós da nossa vida para trás, nós nunca iremos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Amém?
Abraão, ele chega até a terra. Você conhece a história, a fome chega, ele desce até o Egito. No Egito ele recebe um presente. Eu não quero voltar a história toda, mas o mais importante é que depois de Abraão, vem Isaac e vem Jacó. Jacó, o mundo inteiro passa fome. José já tinha sido vendido pelos seus irmãos, filho de Jacó. Ele vai ser governador no Egito. Os irmãos vão até o Egito comprar comida. José se revela para os irmãos e diz: olha, eu sou José. Os irmãos ficam: ah, meu Deus, o que nós fizemos contigo? Não, foi necessário que vocês fizessem aquilo para que hoje eu estivesse aqui. Porque tudo na vida tem um propósito, amém? Até as coisas ruins, Deus, ele entenda bem, Ele não faz, mas muitas vezes Ele permite algumas coisas, para que lá na frente a gente vai entender a permissão dEle. Então, quando eles chegam no Egito, aí José recebe todos eles, Jacó vem junto, eles moram na terra chamada Gozem. Repete comigo, Gozem. Eles ficam morando no Egito lá, e só que eles começam no Egito, eles começam a ficar impressionados com o Egito, porque no Egito tinha muitos deuses, e eles foram ensinados por Jacó a adorar somente um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas no Egito eles se deparam com muita luxúria, com outros deuses, eles começam a se perder no Egito. E assim é a nossa vida. Nós servimos a Deus, mas durante a nossa caminhada, e eu quero abrir um parênteses aqui, você provavelmente vai passar por uma provação. Nós acreditamos que a provação ela vem quando nós estamos no deserto, sim ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a verdadeira provação ela vem quando você está lá em cima. Porque quando você está no deserto, você não tem nada para se agarrar, só Deus. Então, normalmente no deserto é o momento de maior fidelidade da tua vida. Mas quando você está na bonança, quando você está usufruindo da abundância, é nesse momento que nós somos provados. Porque ninguém é provado no deserto. Porque quando você está no deserto, você não tem nada. Então você só tem Deus. Então você não vai trocar as coisas do mundo por Deus, porque você só tem Deus. Mas quando você está lá usufruindo as coisas maravilhosas que Deus pode te fornecer no mundo, é nesse momento que de fato nós somos provados para saber se o nosso coração está em Deus ou nas coisas que nós temos. Grava isso no seu coração. Saia daqui essa manhã entendendo que a verdadeira provação não é quando você está no deserto, mas é quando você está na abundância. Quando você está servindo a Deus, quando você não tem nada, pastor, eu sou fiel a Deus, eu estou passando uma provação e sou fiel a Deus. Com todo respeito a você, você não faz mais sua obrigação, porque você não tem nada, só tem Ele. Agora, quando você tem tudo, quando você tem avião, você tem casa de praia, quando você tem tudo, a minha pergunta para você é: você troca o teu tudo para servir a Ele? Você troca os prazeres, as viagens, as farras para servir a Ele? Aí é que você é provado. Amém? E aí eu quero continuar. Então aí, quando eles chegam no Egito, eles se perdem no Egito. E aí eles começam a mente deles ser roubada, e eles acabam se tornando escravos. Porque nós só somos escravos daquilo que nos rouba. Nós só somos escravos, vou repetir, nós só somos escravos daquilo que nos rouba. Se você serve a Deus, você é solteira, você serve a Deus, e agora você arrumou um namorado que não é crente, mas você deposita nele o teu amor, normalmente ele vai roubar Deus de você. Você pede muito a Deus um homem, aí aparece um varão. Eu quero te lembrar que o príncipe vira sapo também. Amém? Aí aparece um varão, meu Deus do céu, esse é o cara. Mas ele não serve ao Deus que você serve. A minha Bíblia, igual a tua, diz que Deus não aprova julgo desigual. Amém? Você ainda está aí ou não? Eu quero ver você participar comigo. Eu tenho certeza que essa manhã Deus vai falar contigo. Porque antes de eu trazer essa mensagem, Deus falou muito comigo. E eu creio que o Senhor vai colocar em ordem, vai mostrar para mim e para você que existem armas do passado que não podem ser armas que vão ser usadas nos dias de hoje. Para cada tempo Deus tem uma arma preparada. Amém? Então, até porque os demônios eles vão se trocando. O demônio que você venceu ontem, hoje já é outro. Os principados e as potestades, eles vão renovando os capetinhos ali. Então você tem que estar preparado, com armas preparadas para derrotar ele. Porque se você vier com estilingue na hora em que o bicho está pegando mesmo, tu vai tomar um pau. Amém? E
você vê que eles são levados, eles são escravos no Egito. A Bíblia diz que eles ficaram 430 anos na escravidão. Aí Deus agora, em Levítico 25, Deus liberta o povo com mão forte. A Bíblia diz que Deus tirou o povo com mão forte, arrancou o povo de lá e botou o povo para passar no deserto. Eu tenho dito aqui para você, Deus fez o povo andar no deserto. Para quê, pastor? Para castigar o povo? Não, porque foi fácil tirar o povo do deserto, porque a Bíblia diz que Deus tirou com mão forte. Não foi o povo que saiu, foi Deus que arrancou. O difícil foi tirar o Egito da mente do povo. Difícil foi Deus falar para eles o seguinte: agora vocês não são mais escravos. Eles andavam no deserto e eles falavam assim: caramba, no Egito a gente tinha sopa de cebola, olha que loucura. Eles estavam no deserto livres, adorando somente a Deus, debaixo da ordenança de Deus, mas eles ainda eram escravos na mente, porque o que vai escravizar você não são grades, o que vai escravizar você é a tua mente. Se a tua mente é liberta em Cristo, por isso que Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Dá uma metanoia nela, muda a tua mente, tira a mente de escravo e coloca uma mente liberta. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês renovarem a mente de vocês, se vocês entenderem quem vocês são, vocês vão viver o melhor dessa terra. Amém? E aí, a Bíblia continua dizendo que, Levítico 25, que Deus leva Moisés para o Monte Sinai. Moisés entrou na terra prometida, sim ou não? Não entrou. Mas Deus quis mostrar para ele, levou ele para o Sinai e quis mostrar para ele, dizendo o seguinte: olha, Moisés, eu preciso te mostrar, e você tem que ensinar o povo. E Deus falou o seguinte: olha, Moisés, avisa para o povo, que quando eles entrarem na terra, eles vão entrar. Eu não acho que eles vão entrar, Moisés, eles vão entrar na terra, porque eu disse que eles vão entrar, então eles vão entrar. A mesma coisa, a Bíblia diz que eu e você somos mais do que... Então ele não acha que a gente vai ser, nós somos mais que vencedores. A gente precisa entender isso. As coisas mundanas não podem nos prender. Amém? Você está aí comigo? Então Deus falou assim: Moisés, diz para ele, quando eles entrarem na terra, eles vão trabalhar 6 anos a terra. No 7º ano, eles não vão trabalhar na terra, eles vão deixar a terra por si só dar o seu alimento. Eles não vão fazer nada, a terra por si só, ela vai dar os seus frutos. E esses frutos serão para os seus animais, para os seus parentes, para o estrangeiro. Deus começa a dizer como vai ser todo o circuito. Só que o povo, quando ele entra na terra prometida, eles entram na terra, perceba só, lê na tua Bíblia, que a Bíblia diz que quando eles entram na terra, o maná parou de cair do céu. Enquanto eles estavam no deserto, eles eram sustentados por Deus. Agora eles entraram na terra, eles teriam que ser sustentados pelo esforço deles. Sim ou não? Sim. Então, eles agora entram na terra, eles começam a trabalhar 6 anos a terra produzindo, eles estão prosperando. Aí quando chega no 7º ano, existe uma lei de Deus dizendo que no 7º ano a terra ia descansar. Mas aí, como está prosperando, eles gostaram do negócio, quiseram trabalhar o 7º ano. E Deus deixa, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semeia ele, fala alto comigo, tudo que o homem semeia ele, colhe. Deus não muda as suas sentenças, grava isso no seu coração. Deus não muda nada do que Ele fala. Se você fizer algo errado, você vai colher. Se você fizer algo certo, você vai colher. Se você quebrar uma lei de Deus, mas se a lei de Deus que você quebrar disser que você vai semear coisa boa, você vai colher coisa boa, só que você está quebrando um princípio. Por isso eu tenho dito nesta casa, nem tudo que está dando certo tem a ver com Deus. A gente acredita, disseram para mim e para você que quando a gente está prosperando, Deus está no negócio. Quando a gente está no deserto, Deus não está. Mas quando a gente vai para o livro de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que quem levou Jesus para o alto do monte foi quem? Satanás. E quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo. É isso ou não é? E a gente quando vê uma pessoa prosperando, pô, Deus está com ele. Nem sempre. Às vezes a gente vê uma pessoa lá no deserto, passando necessidade. Cara, esse irmão aí está em pecado. Nem sempre. Às vezes o Espírito Santo está levando para o deserto, para tratar algumas áreas, para quando tirar do deserto, prosperar absurdamente. Amém? Mas aí Deus dá uma ordem e eles quebram uma ordem. E quando você lê com calma, é muito grande, eu não quero ficar preso. Quando você estudar com calma,
eles trabalharam 490 anos. Eles prosperaram 490 anos ininterruptos, trabalhando e a terra produzindo. Eles trabalhando e a terra produzindo. Pastor, e o descanso? Não teve descanso. A terra está produzindo, tá bom. Só que Deus, ele tinha dito em 2 Crônicas, capítulo 36, você leu comigo, que Deus falou, coloca lá, 21, acho que é 21. Assim se cumpriu o Senhor tinha dito, o país ficará em quantos anos? E durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e... Então, se o povo não quis ouvir Deus, Deus vai fazer com que o povo ouça. Aí um homem chamado Nabucodonosor, repete comigo, Nabucodonosor, ele invade a Babilônia. O povo estava prosperando, ele invade a Babilônia, ele destrói tudo, ele quebra tudo, ele rouba os utensílios do templo, ele quebra tudo. Ele deixa Jerusalém em ruínas. O templo foi completamente destruído. Repete comigo, completamente destruído. Aí ele pega todos ele pega lá os judeus, ele leva tudo cativo para a Babilônia. Quanto tempo que eles ficaram no cativeiro babilônico? Você que é bom de Bíblia, fala para mim. Fala alto, fala alto. 70 anos, a escola bíblica, hein? 70 anos foi o cativeiro babilônico. Por que 70 anos, pastor? Por causa disso aqui. Porque eles não obedeceram aquilo que Deus havia ordenado. Você não quer obedecer, não tem problema. Eu quero dizer o seguinte, para todo ato tem uma consequência. Se você não deixa a terra descansar, eu, o Senhor, vou fazer com que a terra descanse. Eu vou ter que tirar você da terra e vou deixar a terra descansar. Aí o povo fica cativo 70 anos na Babilônia. Aí o povo fica cativo 70 anos na Babilônia. E na Babilônia, aí você conhece a história, Daniel e tudo mais. Aí, mais interessante que na Babilônia, eles podiam adorar a Deus, eles podiam prestar culto, eles só não podiam sacrificar. Então está quase tudo bom. Só falta uma coisa, que é o mais importante, que é o sacrifício. Porque não adianta cultuar a Deus se nós não fizermos sacrifício. E não estou falando sacrifício de ficar se mutilando, se cortando, eu estou falando de sacrifício de você mostrar para Deus o quanto Ele é importante para você. E aí na Babilônia eles foram levando a vida. Quando você vai na tua casa, lê lá Daniel capítulo 5, coloca para mim Daniel capítulo 5, fala de um rei chamado Belsazar. Certa noite o rei Belsazar da Babilônia, pastor, quem é Belsazar? Quando você vai estudar, Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, ele era filho de Nabonido. Ele casou, Nabonido casou com a filha de Nabucodonosor, aí nasceu um menino chamado Belsazar. Esse menino assumiu o trono, e agora ele é rei. Aí um dia ele fez uma festa, o texto é grande, mas depois você lê na tua casa, o texto é grande. Ele fez uma festa no reinado dele. Aí ele começou na festa, a Bíblia diz que ele chamou 1000 convidados. A festa estava boa, pastor Rodrigo, a festa estava maravilhosa, todo mundo bebendo, todo mundo doidão, todo mundo curtindo. E os cativos da Babilônia estavam lá. Aí de repente na parede aparece uma mão, do nada, uma mão grande, começa a escrever. Ele fica olhando aquilo, ele não entende muito. A Bíblia diz que a perna dele começa a tremer a ponto do joelho, um batendo no outro. Lê na tua casa. Ele fica assustado, ele chama os sábios da Babilônia, os magos da Babilônia, chama lá e fala assim: o que está escrito ali, o que significa? Ninguém consegue decifrar. Aí vem a mãe dele e fala assim: olha, tem um cara aí no reino que ele trabalhou para o teu pai e para o teu avô. O nome dele é Daniel. Chama ele, talvez ele consiga te dizer o que está escrito ali. Daniel capítulo 5, versículo 13, bota aí. Levaram Daniel à presença do rei, e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel? Eu amo essa parte do texto. Em outras palavras, coloca a versão ARC aí, por favor. És tu mesmo Daniel? És tu aquele Daniel? Diz assim. O que aquele camarada estava perguntando para Daniel? Daniel, você ainda é aquele cara do reino do meu avô e do meu pai, que fazia prodígios, maravilhas? Você ainda é o mesmo?
A minha pergunta para você nessa manhã: você ainda é o mesmo que amava o Senhor acima de todas as coisas? Você ainda é o mesmo que, quando conheceu Jesus, disse para Ele que ia entregar a sua vida e queria o servir com todo o teu coração? Você ainda é o mesmo? Você está aí comigo? Porque as nossas armas mudam, grava isso no seu coração, mas nós não podemos mudar. As armas mudam, era uma funda, agora é uma espada, Davi. Mas o coração de Davi continuava o mesmo: Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Pode levar o trono. Absalão vem roubar o trono. Não, eu não me incomodo com o trono. Eu saio, eu atravesso o vale de Cedrão a pé, com cinza na cabeça. Eu não estou preocupado com o trono. Eu só te peço uma coisa: não tira de mim a tua presença. As armas são diferentes, mas o coração continua o mesmo. Amém? Você está aí comigo? Aí ele pergunta: Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, Jerusalém no caso, que o rei meu pai trouxe de Judá? Aí Daniel fala assim: sou eu sou o mesmo. Aí ele pergunta assim: e o que está escrito ali naquela mão? Aí ele fala assim: Mene, Tekel, Parsim. Daniel, o que significa isso? Em outras palavras, ele falou assim: Deus está dizendo que Ele está julgando você. Você foi colocado numa balança e você não foi achado digno de estar nesse reino. E Deus vai tirar o reino de você e vai dar para outro, para Persa, para os medos e para o persa. A Bíblia diz que naquela mesma noite, Ciro invade a Babilônia. Ele mata o rei Belsazar. E quando ele mata o rei Belsazar, ele toma a Babilônia. Aí a gente chega em 2 Crônicas. A Bíblia diz que Ciro, pastor, Ciro era judeu? Não, Ciro era do povo da Pérsia. O que Ciro tem a ver com a história? E aqui eu quero entrar um pouco mais profundo contigo. Se necessário for, Deus vai usar pessoas que não são nem da tua religião para abençoar você. Se necessário for, Deus vai usar outras pessoas que você nem imagina para poder abençoar você. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí Ciro, quando assume, Ciro faz o seguinte: Ciro pega um decreto e faz um decreto: a partir de agora, todos os judeus, coloca lá no 23, 2 Crônicas 36, 23. Assim Ciro, rei da Pérsia, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que dentre vós e de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, o seu Deus, seja com ele. Ciro faz um decreto e fala assim: olha, agora quem quiser sair da Babilônia e voltar para Jerusalém está autorizado. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando o povo estava cativo no Egito, a Bíblia diz que nenhuma unha ficou no Egito. Deus arrancou todo mundo com mão forte. Eles saíram de lá prósperos, sim ou não? A Bíblia diz que nenhuma unha ficou no Egito. Deus arrancou tudo, tirou tudo que era dos judeus do Egito. Aí agora eles estão cativos na Babilônia. E por que eles estão cativos na Babilônia? É o mesmo que aconteceu no Egito, por falta de obediência. Por isso a Bíblia diz que obedecer é melhor do que... Grava isso no seu coração, e isso vai mudar a sua vida. Você deve ter ouvido várias mensagens, mas eu acredito que o teor principal da mensagem de Deus é uma coisa chamada obediência. Deus não te chamou para você compartilhar aquilo que você acha, como disse o pastor Vavá. Deus nos chamou para obedecer os seus princípios, as suas ordenanças, os seus mandamentos. Se nós formos obedientes ao Senhor, mesmo que venha doer, eu posso garantir para você que nós vamos escolher o melhor dessa terra. Aí, agora, primeiro Deus arranca como um forte do Egito. Agora da Babilônia ele fala assim: quem quiser, Deus está dizendo o seguinte: quem quiser sair do Egito, está liberado para voltar. Depois você vai ler na tua casa 2 Crônicas, eu não me lembro agora, está na Bíblia, mas está escrito que 50 mil judeus saíram da Babilônia e foram para Jerusalém. Pastor, não foram todos? Não foram todos. Sabe por que não foram todos? E aqui eu quero que você preste muita atenção.
Porque a Babilônia é boa. A Babilônia tem luxúria. A Babilônia tem prazer. E a Babilônia dos dias de hoje não é um lugar geográfico. A Babilônia dos dias de hoje é o mundo que você vive. O mundo lá fora é a Babilônia. Por isso que a Babilônia, Deus não tira com mão forte. Ele diz assim: quem quiser sair de lá e vir para o meu povo, fica à vontade. O decreto que Ciro assinou foi o mesmo decreto que Jesus assinou há 2000 anos atrás. Ele morreu numa cruz e falou assim: olha, eu me entreguei por vocês. Quem quiser me seguir, quem quiser, não é todo mundo que é obrigado. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me... Então a Babilônia continua. Quem quiser sair da Babilônia tem que tomar uma decisão. E deixa eu te dizer uma coisa: na Babilônia você pode continuar adorando a Deus, você pode continuar vindo para a igreja. Você vem para a igreja domingo, aí amanhã, quinta-feira, você vai para a farra, você vai para a noitada, você enche a cara de goró, você se deita com alguns homens, você se deita com algumas mulheres. Você pode continuar na Babilônia. A Babilônia é uma escolha tua. Deus não manda Ciro tirar todo mundo à força. Quem quiser voltar, quem quiser, o decreto está assinado. Sai quem quiser. Aí Ciro assina o decreto. Aí voltam 50 mil judeus. Mas sabe o que mais me impressiona, pastor Vavá? O que mais me impressiona é que quem reconstrói as muralhas e o templo foram os cativos da Babilônia. Porque quem estava preso no sistema, e por isso eu tenho dito nesta casa, o Senhor está aqui. Sabe por que eu amo a Deus? Porque eu vivi muitos anos na Babilônia. Sabe por que eu estou aqui nessa manhã? Porque eu quero reconstruir as muralhas, não de Jerusalém, mas do reino celestial do meu Senhor. Sabe por que a gente trabalha aqui para Deus? Porque um dia nós estávamos dentro de um sistema maligno, que eu tinha certeza que eu era livre. Se alguém perguntasse para mim: você é um preso? Não, você está louco, eu não sou não. Eu sou livre. Não, Léo, você está preso no sistema. Não estou não, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser ir para a igreja, hoje eu vou. Se eu quiser amanhã eu vou. É uma loucura isso. A gente acha que a gente é livre. Mas a gente tem uma corda. Já viu um cachorro, quando tu amarra o cachorro numa corda? Aí o cachorro, ele está preso, mas ele está ali naquele momento ali, aquele cercadinho, ele está livre. Até ele andar um pouquinho mais distante. Quando ele anda mais distante, ele volta o pescoço. Porque ele, quando está pertinho ali, ele acha que ele está solto. Até ele ir um pouco mais distante. Quando ele vai mais distante, o pescoço volta. Porque a corrente puxa. É assim ou não é? Eu não sei com quem o Senhor está falando nessa manhã. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus nos chamou para ter uma vida de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo Jesus. A Babilônia, o sistema babilônico, ele não pode nos aprisionar. A Babilônia, ela é um sistema caído. Tanto que o reino da Babilônia, que era... Lembra que a gente estudou os jardins suspensos da Babilônia? Quem estudou isso? Então, assim, a gente percebe que a Babilônia era um lugar de luxúria. Era um lugar que os judeus... E assim é a nossa vida, se nós não tomarmos cuidado. Nós vivemos num mundo lá fora e nós acreditamos que... Já viu quando você fala com um crente que vive no mundo? Ele tem um pé no mundo e tem um pé na igreja. Aí tu fala, ele fala assim: não, eu sou crente, eu amo a Deus. Não, mas a hora que eu quiser voltar eu volto. Ele fala assim ou não fala? Não fala assim? É isso, não é? A hora que eu quiser voltar eu volto. É mentira. Ele está vivendo na Babilônia, ele não sabe. Ele tem uma corrente no pescoço que deixa ele num cercadinho ali, que até um pedaço ele acha que é livre. Até a hora que ele tentar um pouco mais distante, aí ele vai voltar. E eu tenho entendido nesses dias. E a saída lá em Itajaí me fez ver tantas outras coisas que eu já sabia, mas que durante um tempo ficaram meio apagadas na minha mente.
Eu vi 1000 pastores de todo o Brasil reunidos. Homens, apóstolos, bispos. Eu vi pessoas reunidas e quando se fazia o apelo, eles iam lá na frente e choravam diante do altar. A comunidade de fé deles, quando via eles pregando, ia falar assim: cara, eu quero ser igual a esse cara. Mas aqueles que vivem do lado deles sabem que eles na verdade são iguais a vocês, iguais a mim. O que eu quero dizer para você nessa manhã, e assim, eu quero rasgar o meu coração para você. Eu sou pastor nessa casa, ou melhor, eu estou a pastor nesta casa. E tudo que você está vivendo, se eu não vivi igual, eu vivi parecido. E eu continuo vivendo. Na nossa vida, tudo é uma decisão. A gente decide se a gente vai andar na Babilônia ou se a gente vai voltar para Jerusalém. A gente decide se a gente vai continuar tendo a vida que a gente tinha ou a gente vai mudar. Talvez você tenha entrado aqui na igreja e fale assim: tomara que Deus hoje fale comigo para eu mudar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca vai pegar uma varinha de condão e vai dar um toque na tua cabeça e agora tu vai mudar. A mudança, ela é de dentro para fora. Você decide mudar. Você decide ter uma mudança de vida. Às vezes eu faço gabinete com algumas pessoas, aí os caras falam assim: não, eu era isso, eu era aquilo outro, mas hoje eu não sou mais. Por que você não é mais? Porque você decidiu não ser. Você decidiu não ser. Ah, pastor, mas é o Espírito Santo. Com certeza é o Espírito Santo, mas você decidiu. Porque aquele que quiser me seguir, a primeira coisa que tem que fazer é negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e me seguir. Até para você entregar a vida para Jesus, quando é feito o apelo, você tem que levantar a mão e você tem que decidir. A igreja do Brasil, o povo mais dividido que existe na face da terra é a igreja de Jesus Cristo. Se a igreja se unisse, o Brasil e o mundo eram diferentes. Cada um pega o seu CNPJ. Da onde você é? Eu sou da Belém. E você? Ah, eu sou da igreja do Antônio. E você? Eu sou da igreja do Joaquim. Cada um pega o seu CNPJ, levanta a sua bandeira. E aí quando a gente vai mergulhar na Bíblia, a Bíblia diz que eram quantas tribos? Fala alto. 12 tribos. O que a Bíblia está nos ensinando? Cada tribo diferente da outra tribo, mas todas as tribos reunidas fazem parte de um único reino. Um reino que é eterno, que é inabalável. Vai passar céu e terra, mas esse reino vai continuar para sempre. Quando você vai estudar a história, você que estudou história, eu estudei história, alguns estudaram aqui história, outros estão estudando, você vai ver vários reinos que passaram. A Babilônia, por exemplo, nessa época, a Babilônia era mais poderosa até o rei Ciro chegar. Aí a Pérsia começou a ficar mais poderosa. Mas quando você vai estudar, cadê esses dois reinos? Acabaram. Os impérios ruíram. Esses impérios todos caíram por terra. Mas existe um reino que a Bíblia diz. Quando você vai estudar a Bíblia e você vai estudar sobre a estátua de Daniel, fala de um reino que virá. Que esse reino é esse, pastor? É o reino do Messias. É o reino dos céus. Esse reino vai vir e ele vai ser permanente. Ele vai viver para o resto da eternidade. É um reino que não acaba nunca. Eu e você fomos chamados para fazer parte desse reino, mas é necessário uma decisão. Decida hoje. Decida hoje sair do lugar onde você se encontra e mergulhar de cabeça. Quando você vai estudar, os 50 mil que voltam para Babilônia, para Jerusalém, eles começam a reconstruir o templo. A gente sabe da história de Neemias e tudo mais. A gente sabe da história de Esdras. Mas eles participaram da obra. Porque quem vive dentro de um cativeiro sabe o que é viver dentro do cativeiro. E quando ele é liberto, eu tive uma cadela, se chamou Paloma. A Márcia sabe, a Márcia até brincava, a cachorra tinha mais privilégio do que ela.
Eu peguei ela amarrada num poste em Campo Grande, há muitos anos atrás, antes de conhecer minha esposa. Eu passando de carro, eu vi aquela cadela amarrada num poste. Eu dei a volta lá em Campo Grande, eu fui fazer um serviço lá, nunca tinha ido para aquele lado, primeira vez na vida. Eu dei a volta, parei o carro, fui chegando perto, ela já era grandinha. Eu fui deixando ela me cheirar, magérrima, cheia de carrapato, cheia de pulga, lotada de pulga. Aí fui deixando ela me cheirar, ela foi me cheirando. Aí fui fazer um carinho nela, peguei ela, botei dentro do carro. Na época minha mãe era viva, eu falei: mãe, eu tô chegando em casa, tô levando uma cachorra. Ela: você é louco. Aí eu falei: eu não posso deixar ela na rua. Para encurtar a história, eu levei essa cachorra para o veterinário, eu cuidei dela. Essa cachorra era enlouquecida em mim. Eu chegava em casa, ela chorava, ela se mijava de tanta alegria que ela fazia quando chegava em casa. Porque ela viveu muito tempo sendo maltratada, sendo colocada de lado. E quando ela encontrou uma pessoa que deu amor e carinho para ela, essa pessoa era tudo para ela. Quando ela morreu, eu sofri tanto, eu chorei tanto, eu fiquei tão mal. E eu decidi que nunca mais eu queria bicho. Porque é um filho. Eu sofri muito com a morte da cachorra. E agora eu estava pregando aqui, o Senhor me trouxe a paloma na mente. É interessante que o Espírito Santo ele vai te trazendo as coisas na hora. Porque a paloma, apesar de ser um animal irracional, ela era grata por tudo aquilo que eu tinha feito na vida dela. Eu estou falando de uma cachorra. Agora eu quero falar de você e de mim, que somos seres racionais e que entendemos o valor da vida. A Bíblia diz que eu e você estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E a Bíblia diz que Ele nos transportou. É como se Ele pegasse a gente com um muque, arrancasse a gente de dentro do pecado, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do meio de um lamaçal de pecado e Ele nos levou e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Por isso, João capítulo 15, versículo 16 diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Coloca para mim João 15, 16. Eu conheço de cabeça, mas eu quero ler contigo. Não foste vós, coloca a versão ARC. Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Uau! Para que vades e deis o quê? Quantos frutos você tem dado? E o vosso fruto o quê? A fim de que tudo enquanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos... Não precisa levantar a mão. Quantos aqui têm dado fruto? Eu fui para essa viagem, fiquei 4 dias lá. Eu recebi muito de Deus, mas o meu coração estava tão apertado com saudade dos meus filhos e da minha esposa. Tudo na vida é sacrifício. Se você quiser uma coisa, você tem que abrir mão de outras. O meu desejo é que minha família estivesse comigo lá, mas não podia. Mas eu sabia que eu precisava ir para aquele lugar, que eu precisava ouvir algumas coisas que iam fazer algo dentro do meu ser. O meu coração estava apertado lá de saudade dos meus filhos e da minha esposa. Mas para eu abrir mão daquilo que eu tanto amo nessa terra, eu sabia que eu ia encontrar algo que eu tanto precisava naquele lugar. Você nunca vai conseguir ter a plenitude de tudo na vida. Para você ter algumas coisas, você vai ter que abrir mão de outras. Abraão, quando ele sobe o Monte Moriá, 1 Gênesis 22, a Bíblia diz que ele demora 3 dias para chegar até o monte. Ele sobe com seu filho Isaac. E a Bíblia diz assim para ele. Deus fala para ele assim: Abraão,
pega o teu filho, o teu único filho. Pastor, Abraão não tinha também Ismael? Tinha. Mas Deus só computa aquilo que Ele te dá, não aquilo que você tem sem a ordem dEle. Pega o teu filho, teu único filho, e sacrifica lá no alto do monte. Abraão não pensa duas vezes. Abraão fala assim, mas Deus, Isaac era tudo que eu queria na vida. Eu achei que era Eliezer, que era o meu substituto, que era o meu filho, o servo que trabalha na minha casa. Mas você disse, Deus, que me daria um filho, e agora tu vai levar? Abraão não fala isso, Abraão sobe calado. Eu vim dentro do carro. Um rapaz, eu desci em Florianópolis e fui até Itajaí de carro. Na ida eu peguei um Uber de um rapaz, ele começou a me contar um monte de história. Ele começou a falar que gostava de fumar um baseado, que gostava de fazer umas coisas e tal. Ele não sabia que eu era pastor. E a gente foi conversando. E eu fui alimentando a conversa dele. Quando ele me deixou lá no hotel, o pastor Luiz está aí que não me deixa mentir. Ele estava aos prantos chorando. Porque eu não precisei dizer para ele, não cara, não me fala isso não, porque eu sou pastor. Eu não falei para ele que eu era pastor. Eu comecei a mostrar para ele os valores da vida. Na volta ele me pegou. Eu comprei um livro, fiz uma dedicatória e dei para ele. Eu falei, Carlos, em breve eu vou voltar aqui. Quando eu voltar aqui, eu quero que você me diga que você se reconciliou com Cristo. Mas ele me falou uma coisa na volta que eu não sabia. Ele falou que ele criava ovelha e ele vendia carne de ovelha. E ele falou que o cordeiro, na verdade, é uma ovelha criança. Quando é bebê ainda, é chamado de cordeiro. E depois de 7 meses, 7 meses, né? Depois de 7 meses, aí é que a gente vê se vai ser ovelha ou carneiro, dependendo do sexo. Mas primeiro é chamado de cordeiro. E ele falou que quando o cordeiro é levado para ser sacrificado, ou a ovelha, você amarra ela de cabeça para baixo, você corta a jugular dela, ela não dá um pio, ela morre em silêncio. Uau! Quando ele começou a me falar aquilo, ele não sabia de nada. Eu falei, Carlos, tu está pregando para mim, cara. Porque a minha Bíblia diz, Carlos, que o meu Jesus foi para a cruz do Calvário e ele não deu um ai. Ele foi como um cordeiro morto, ele foi sem dar um pio. Cara, nós ficamos dentro do carro sendo mexido. E eu falei, Carlos, você não tem ideia que você está falando para mim, cara. Quando você vai matar um porco, o porco grita igual um louco. O porco berra, o porco dá até pena do porco. Mas a ovelha, tu pode matar ela, ela não dá um pio. Corta a jugular dela, o sangue vai descendo, não dá um pio. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu nada, mas o Espírito Santo. Nós somos chamados de ovelha. Nós temos que parar de ficar reclamando de muitas coisas que nós reclamamos. E precisamos aprender a ficar calados e deixar o Senhor trabalhar em nós. Porque Cristo só vai morar em nós o dia que nós morrermos para nós mesmos. Você ainda está aí comigo? Eu acredito que essa manhã é uma manhã onde o Senhor trouxe pessoas aqui para se reconciliar com Ele. Eu acredito que essa manhã é uma manhã em que o Senhor nos trouxe aqui para que a gente possa entender de fato quem Ele é. Eu não sei se você é pastor, se você é bispo, se você está afastado. Eu não sei nada, eu não estou preocupado com isso. Mas eu quero nessa manhã, eu quero convocar para vir aqui à frente somente aqueles que querem de fato ser como os judeus que estavam cativos na Babilônia e que decidiram voltar para Jerusalém. Se você é um desses, eu te peço em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui que eu quero orar por você. Eu amo os valentes. Aleluia. Aleluia. Vira para cá, vira para cá.
Senhor está aqui. O Senhor está aqui. É a oportunidade que Deus está te dando. Ensinaram para mim e para você que o importante é a gente ser feliz. Mas a Bíblia diz que o nosso exemplo é Jesus Cristo, amém? Jesus, ele se entregou numa cruz, ele não tinha pecado. A Bíblia diz que ninguém tirou a sua vida, ele a deu. É o que está escrito na Bíblia. Porque ninguém pode tirar aquilo que não tem poder para tirar. Pastor, por que ele deu a vida? Porque a Bíblia nos ensina que o amor, ele é sacrificial. Pastor, fala um pouco mais sobre isso. Sacrificial é você amar alguém a ponto desse alguém se tornar mais importante para você do que você próprio. Isso é o amor sacrificial. Eu quero falar para os casais nessa manhã. Um casamento nunca foi para o outro me fazer feliz. O casamento sempre foi para que eu fizesse o outro feliz. E se o outro pensar da mesma forma, ele vai entender que não é para que o outro faça ele feliz, mas para que ele faça o outro feliz. Então, se eu entendo que eu fui chamado para fazer essa mulher feliz, e se ela entender que ela foi chamada para me fazer feliz, nós vamos viver a plenitude do casamento. Mas aí você me pergunta: pastor, e se você quiser fazê-la feliz e ela não desejar fazer você feliz? A minha decisão não depende da decisão dela. Eu vivo aquilo que Cristo me chamou para viver, independente daquilo que ela quer viver. Você está aí comigo? O diabo, ele sabe onde ele toca. O Carlos, o motorista do carro, eu perguntei para ele assim: Carlos, me fala do teu pai. Os olhos dele ficaram cheios de lágrimas. Pastor, eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos. Assassinaram meu pai, deram 2 tiros nas costas dele. Eu comprei um livro para o Carlos que eu falei para vocês. Sabe qual é o livro? Tratando da Carência Emocional. Todo mundo, sem exceção, todo ser humano, ele é o que ele é, ele age da forma que ele age, por causa de alguma situação do seu passado. Todo ser humano, sem exceção. Eu não sou psicólogo, mas para ser pastor tu vai aprendendo a psicologia de tanta gente que você trata. Quando você vai estudar a raiz lá do ser humano, se você está vivendo num casamento, eu não sei com quem o senhor está falando, você está vivendo num casamento e o teu cônjuge tem uma forma de agir diferente de como você gostaria que fosse, vai estudar com calma o passado dessa pessoa. Nós somos produtos do meio, nós só replicamos aquilo que nós recebemos. Eu decidi na minha vida cuidar de pessoas. Eu decidi na minha vida abrir mão de muitas coisas para cuidar de pessoas. Por que você fez isso? Você é bonzinho? Não. Porque eu nunca pensei que um dia ele fosse me escolher. Eu não merecia estar aqui, mas ele me escolheu. E o mínimo que eu posso dar para ele é retribuir um pouco desse amor que ele me deu. O grande problema da humanidade é que nós somos ingratos. Pastor, é muito dura essa palavra. Nós somos ingratos. Se você de fato entendeu o que Deus fez na sua vida, pastor, mas eu não aguento mais viver junto, eu vou cuidar do meu filho e ele vai ter tudo comigo. Eu concordo, tu vai dar tudo para ele, vai dar os melhores carros, o melhor carro, tudo. Mas você só não vai dar uma coisa que é mais importante, porque o maior presente que existe
não é um presente físico, é o presente da presença. E o diabo sabe como destruir uma família. Por isso que o pastor Reinaldo e a pastora Maristela estão trabalhando arduamente para ensinar para as famílias desta casa o que é de fato ter uma família em Deus. Você ainda está aí comigo? Eu vou orar, eu vou encerrar, mas eu precisava te dizer isso. Família forte, igreja forte, sociedade forte. Quando uma família, ela tem alguns BO que dá entre nós às vezes também, igual vocês. Mas os nossos BOs a gente resolve rapidamente, porque a gente tem aprendido a cada dia com o Senhor que a gente não pode ficar mal um com o outro, porque Deus nos deu uma missão. O primeiro ministério são eles e depois são vocês. Se nós estivermos mal, nós somos como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas estragado por dentro. Feche seus olhos que eu quero orar. Pai, a minha oração, Deus, é que essa manhã o Teu Espírito, Ele vem envolver cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, mas principalmente esses homens e essas mulheres que vieram aqui à frente. Eu não sei o que eles vivem, Deus, mas a Tua palavra me garante que o Senhor conta até cada fio de cabelo da nossa cabeça, é contado por Ti. A minha oração é que o Senhor venha de encontro a cada uma das necessidades dos Teus filhos. Ensina para cada um deles, Deus, a forma como eles devem viver nesta terra. Que eles decidam como o povo de Judá, meu Pai, que eles saiam da Babilônia, desse sistema maligno, e que eles venham viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu abençoo as famílias nesta casa, meu Pai. Eu abençoo, meu Pai, cada um dos homens e das mulheres que fazem parte desta comunidade de fé. A minha oração, Deus, é que o Senhor nos leve, meu Pai, a cada dia te conhecer mais e mais, porque quem te conhece, meu Pai, se apaixona por Ti e decide não viver mais a sua vida, mas viver a vida que o Senhor escolheu. Firma os meus pés, meu Pai. Firma os pés da minha esposa e de todos os pastores desta casa. Afasta de nós, meu Pai, tudo aquilo que nos rouba da Tua presença, e nos ajuda a continuarmos, Deus, olhando para a cruz de Cristo, caminhando, tendo a certeza que um dia, Jesus, Jesus, a Tua palavra diz que um dia as lágrimas não vão rolar mais no nosso rosto, Deus. A dor não vai existir mais, Deus. E nós aguardamos esse dia, Deus. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as nossas consolações do Teu Espírito se façam presentes. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida. Meu Pai, eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja. Eu profetizo que eles venham ter dias incríveis na Tua presença, e que eles de fato Te encontrem, Pai, e possam viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz, vá feliz, em nome de Jesus.